Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? A gente vai dar início aqui à nossa terceira aula sobre o Windows. Nós veremos dois pontos importantes deste assunto que versa sobre gerenciamento de arquivos e pastas e também as regras de nomenclatura. Então, a gente vai aprender como é que se manipula os documentos, as pastas dentro do gerenciador de arquivos do Windows. Então, o primeiro ponto que a gente precisa tomar nota é o seguinte: é que o nome desta aplicação em que você visualiza as suas pastas, você visualiza os seus documentos, as suas imagens, tudo, é Windows Explorer, tá? Então já anota isso aí. O nome desta aplicação, o nome do gerenciador de arquivos e pastas do Windows é Windows Explorer ou explorador de arquivos. E muita gente confunde o Windows Explorer com uma outra aplicação presente também no Windows, que é o Internet Explorer. Então veja, o nome ele é parecido. Windows Explorer, Internet Explorer, ambos utilizam aqui Explorer na nomenclatura. E sabendo disso, o examinador ele pode gerar uma confusão, pode induzir o candidato ao erro, trocando um termo por outro. Então, por exemplo, ele pode dizer para você o seguinte: olha, o sistema de gerenciamentos e arquivos e pastas do Windows 10 é conhecido como Internet Explorer. Não. O Internet Explorer, o nome ele já sugere a que veio. Ele representa navegador. Um navegador, tá certo? Ou seja, ele é parecido com o Google Chrome, é parecido com o Edge. Você utiliza este programa para acessar páginas web, tá certo? Então não confunda. O Windows Explorer é o nosso gerenciador de arquivos e pastas, é toda essa interface aqui que você está visualizando, onde você manipula os seus documentos e as suas pastas. E Internet Explorer, em contrapartida, é um navegador que, na nossa primeira aula, onde nós trabalhamos ali as novidades e atualizações, nós verificamos que a partir do Windows, na sua versão número 10, nós não temos mais o Internet Explorer como navegador padrão do Windows, não. Agora, a partir dessa versão, nós temos o Microsoft Edge como sendo o navegador principal. Então, primeiro ponto que você deve levar em consideração para a sua prova é isso. É a nomenclatura deste sistema de arquivos, tá certo? Dito isso, aqui você verifica já de cara a interface dessa aplicação, tá? Essa interface consiste no seguinte: nós temos algumas guias que funcionam como conjunto de ferramentas que vão te ajudar a manipular os arquivos. Por exemplo, no início, se você selecionar um arquivo, você tem a opção de copiar. Depois de copiar, você pode colar, apenas acessando aqui essas ferramentas presentes nessas guias, tá certo? Aqui nós temos um menu onde encontramos as pastas virtuais, a biblioteca virtual e também aquelas pastas que mais acessamos. Ou seja, se você acessa com frequência uma pasta, saiba que ela vai aparecer também aqui nessa lista. Por vezes também o examinador ele pode dizer o seguinte: ele pode dizer que nessa região onde nós encontramos a biblioteca virtual, há a possibilidade de nós termos a presença de arquivos. Será que eu consigo colocar um arquivo para acesso rápido? Não, não consigo. Apenas pastas, tá certo? E, naturalmente, nessa região, você vai ter o conteúdo, as pastas, os seus arquivos, tá? Aqui nós temos a biblioteca, nós temos o endereço, né? Ou seja, as pastas e subpastas onde você encontra os seus arquivos. O painel de navegação, você pode voltar, você pode avançar, tá? E você pode pesquisar por nome aquilo que você está procurando dentro do gerenciador de arquivos. Então, essa é a interface geral, algumas considerações iniciais importantes já para a sua prova, tá ok? Bom, um outro ponto delicado aqui do gerenciador de arquivos e pastas é trabalhar com a lixeira do Windows, tá? Via de regra, você sabe que se você apaga um arquivo, ele é movido para a lixeira. Mas entenda o seguinte: a lixeira nada mais é do que uma
parte da memória do seu disco, ou seja, imagina que você tem aqui um HD. Ao instalar o Windows ele vai direcionar uma parte dessa memória para a lixeira. Então significa que toda vez que você apagar um arquivo, via de regra, ele vai para onde? Ele é movido para a lixeira, ele não é apagado permanentemente do teu computador, ele é movido para a lixeira, tá certo? E existem algumas particularidades em relação a esta manipulação, ou seja, perguntas como é que eu faço para apagar um arquivo, para ele ir diretamente para a lixeira? Ou como é que eu faço para apagar um arquivo de forma permanente? São perguntas válidas e é isso que a gente vai responder e é isso que a gente vai ver também como é que aparecem em questões. Então, da forma convencional, os arquivos eles são enviados para a lixeira quando eu arrasto esse arquivo para a lixeira. Então, imagina, selecionei com o mouse e arrastei esse arquivo até a lixeira. Naturalmente, ele vai para onde? Ele vai para a lixeira, tá? Essa é a forma número 1. A forma número 2 é clicar com o botão direito do mouse na lixeira, melhor, aqui no arquivo que eu desejo excluir, e aparecerá para mim uma lista de coisas que eu posso fazer neste arquivo. Uma delas é excluir. Então, eu posso clicar com o botão direito do mouse e acessar, procurar qual a opção que indica excluir. E, naturalmente, esse arquivo ele vai para a lixeira. Ou, simplesmente, eu posso selecionar o arquivo e apertar a tecla Delete ou Del do seu teclado. Assim, tenha certeza que ele vai para a lixeira. Mas há um detalhe interessante, pessoal, um detalhe interessante. Veja, você lembra que eu falei para você que a lixeira nada mais é do que uma parte da sua memória? Então, se você apaga os seus arquivos e não costuma esvaziar a lixeira ou recuperar os arquivos que você precisa recuperar, enfim, não trabalha com a lixeira, saiba que vai chegar o momento em que essa lixeira ela vai ficar cheia. E se ela ficar cheia, o que acontece? Ao tentar excluir um arquivo para a lixeira, não tem mais espaço ali, esse arquivo ele é apagado permanentemente. Só que antes disso, é mostrado para você uma caixa de diálogo perguntando se você tem certeza que quer apagar esse arquivo permanentemente, pois a lixeira está cheia, tá? Então, esse é o primeiro ponto importante aqui, que nos indica que nem sempre os arquivos apagados, as pastas, elas irão para a lixeira, tá? Então, quando a lixeira estiver cheia, naturalmente, esse arquivo ele é apagado permanentemente. Arquivos de pendrive. Você colocou um pendrive ali, apagou um arquivo sem querer, saiba que ele não vai para a lixeira. Ele é apagado permanentemente. Arquivo de rede, arquivo compartilhado na rede, também não vai para a lixeira. E uma outra forma é a seguinte, é utilizar todos esses procedimentos que nós vimos aqui, só que mantendo pressionado a tecla Shift. Então, se você apertar Shift e arrastar o arquivo para a lixeira, é apagado permanentemente. Se você apertar Shift, clicar com o botão direito do mouse e apertar em excluir, é apagado permanentemente. Se você apertar Shift, Delete, é apagado permanentemente. Então, saber essa distinção entre essas formas de deleção de arquivos é importante para a sua prova, porque já foi objeto de questões, tá? E, naturalmente, você consegue, depois de apagar, depois de mover um arquivo para a lixeira, você consegue recuperar ou você consegue limpar, né? Apagar permanentemente os arquivos da lixeira, tá ok? Olha que questão interessante aqui. Quanto aos recursos do sistema operacional Windows 10, considerando que haja espaço em disco, ao se clicar com o botão direito do mouse sobre um arquivo da área de trabalho e em seguida clicar-se na opção excluir, o arquivo será excluído permanentemente daquele computador? Não. Se você fizer esse procedimento, e entendendo que existe espaço na lixeira, ele não deixou nada disso explícito aqui, mas a gente entende que tem espaço na lixeira, então esse arquivo ele vai para onde? Ele vai diretamente para a lixeira, tá? Não é apagado permanentemente, a não ser que ele fizesse esse procedimento e mantivesse pressionado a tecla Shift. Aí sim, o arquivo ele seria apagado permanentemente. Então, por esse motivo, esta questão ela está errada, tá ok? Vamos avançar mais um pouquinho. Outro ponto importante aqui para a gente é
O que acontece? Veja essa situação. Eu tenho duas janelas, duas pastas. A primeira pasta, aula 2, a segunda pasta, aula 1. O que acontece se eu pegar um arquivo dessas pastas, ou dessa pasta, e arrastar para outra pasta? Será que copia? Será que ele move? Será que é criado um atalho? Então, são detalhes importantes também. E a resposta é a seguinte: se eu arrastar esse arquivo de uma pasta a outra, depende de um detalhe. Veja, se eu estiver trabalhando em discos diferentes, ou seja, veja que aqui eu tenho disco local, eu tenho meu HD, e aqui eu tenho um pendrive, ou seja, são unidades de armazenamento diferentes. Se eu fizer esse procedimento de selecionar um arquivo e arrastar de um disco para o outro, de uma pasta para outra, o que é que acontece? Ele copia. É criada uma cópia aqui. Então, saiba que será criado um arquivo aqui chamado texto, tá certo? Mas ainda permanecerá na sua origem, na sua pasta inicial, o mesmo arquivo. Agora, se você quiser mover em discos diferentes, você aperta a tecla Shift. Shift, arrastou, ele move. Agora, se eu estiver trabalhando no mesmo disco, então imagina, eu tenho uma pasta lá na minha área de trabalho e uma pasta lá nos meus documentos. E eu arrastar o arquivo de uma pasta a outra, ele simplesmente move. Agora, se eu quiser copiar, eu aperto Ctrl e ele copia. Então, é necessário que você se atente a isso. Se os discos são diferentes, um pendrive e um HD, se você arrastar, copia. Se você quer mover, aperta Shift. Agora, se é o mesmo disco e você arrastar, ele move. Se você quer copiar, você aperta Ctrl e arrasta. Então, anota aí, porque isso também é um ponto importante para a sua prova, tá certo? Vamos avançar aqui. Essa questão ela é interessante, ela traz alguns pontos importantes que nós já vimos nesta aula e também em aulas anteriores, e diz o seguinte: em relação aos conceitos do sistema operacional Windows 10 e suas funcionalidades, analise os itens abaixo. Ao se manter pressionada a tecla Shift e clicar com o botão direito do mouse em um arquivo e em seguida clicar em excluir, o arquivo em questão será excluído permanentemente? Certo, certíssimo. Lembra, a tecla Shift corresponde a isso. Se você fizer qualquer procedimento de deleção mantendo pressionada a tecla Shift, ele é apagado permanentemente. Então o item 1 está correto. Nós selecionamos essas três alternativas como possíveis gabaritos. 2. Ao se clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o arquivo da pasta documentos de um usuário e arrastá-lo para a área de trabalho. Então, veja, está saindo da pasta documentos e está indo para a pasta área de trabalho. Então, via de regra, nós temos aqui o mesmo disco. O que acontece quando eu arrasto um arquivo dentro de um mesmo disco? Esse arquivo ele é movido. Aqui na questão está dizendo que é copiado. Não, ele é movido, tá certo? Então, o item 2, você já sabe que está errado. Já elimina a letra A, tá? E o item 3, ao se clicar com o botão direito do mouse sobre o ícone de um arquivo que já está aberto, olha o detalhe importante, o arquivo ele já está aberto. E depois você clicar em renomear, e após isso inserir um novo nome e pressionar a tecla Enter, tal arquivo será renomeado com um novo nome. Então, olha a situação. Você tem aqui a sua barra de tarefas. Esse arquivo ele está aberto. Ele está aberto, ou seja, tem uma janela com esse arquivo. Aí você foi lá na pasta desse arquivo e achou esse arquivo. Ele está falando o seguinte, que se você selecionar aqui para renomear, o Windows ele permitirá que você renomeie esse arquivo. Só que a resposta é não. O Windows ele não permite isso, porque esse arquivo ele está em execução. Então você precisa necessariamente fechar esse arquivo primeiro e depois realizar o processo de renomear o arquivo, tá ok? Então nós temos apenas o item 1 como correto, o gabarito aqui é a letra D, tá certo? Muito bem. Confirmando o gabarito letra D, mais uma questão. Dentro do explorador de arquivos do Windows 10, você selecionou um arquivo qualquer com o mouse e arrastou para a pasta Documentos. Beleza.
Para que essa ação crie um atalho para o arquivo selecionado dentro da pasta documentos, você deve juntar dessa ação de arrastar com o mouse e manter pressionada qual tecla? Então veja, aqui está dentro do explorador de arquivos, está dentro do mesmo disco. Então, se é disco igual, se eu arrastar, ele, via de regra, ele move. Arrastei, moveu. Se eu apertar o Ctrl, o que acontece? Ele copia, tá certo? E aí, nós caímos nesse dilema. Então, não pode ser Ctrl, porque Ctrl copia. O que é que ele quer fazer? Ele quer criar um atalho. Para criar um atalho, a gente mantém pressionado aqui, ao arrastar, a tecla Alt. Então, mantém pressionado a tecla Alt e arrasta esse arquivo, e aí sim, ele é criado um atalho, tá? Do mesmo arquivo. Maravilha? Vamos avançar aqui. Temos mais alguns pontos importantes para vermos na aula de hoje. E próximo tópico da aula. Quando você vai renomear um arquivo no Windows, via de regra você coloca ali o nome que quer. Mas o Windows ele não permite que você insira no nome um desses arquivos. Então, memoriza isso. O que é que ele não permite quando você for renomear um arquivo ou uma pasta? Aspas, asterístico, dois pontos, menor e maior, as 3 barras e a interrogação. Memoriza esses 9 símbolos, esses 9 caracteres que o Windows ele não permite que se coloque nos nomes de arquivos e pastas, tá ok? Com base nisso, olha que questão interessante. O Windows 10 permite criar uma pasta com o nome, esse nome aqui, e para isso basta abrir o explorador de arquivos e acionar a tecla Ctrl Shift mais N e digitar o nome, e depois teclar Enter. Então, aqui tem alguns pontos importantes. Veja, de fato, para que você crie uma nova pasta, você pode fazer isso por meio do atalho Ctrl Shift mais N. Beleza, você pode fazer isso. Agora, veja, no nome que ele está falando que você vai renomear, existe 2 pontos. 2 pontos é um caráter inválido. Então, isso torna a questão errada. Tudo bem? Então, pessoal, aqui nós vimos nesta aula alguns pontos importantes acerca do gerenciamento de arquivos e pastas e também de regras de nomenclatura, tá certo? Na próxima aula, a gente vai fazer mais algumas questões, ver alguns detalhes que ficaram faltando e vamos avançando rumo à nossa aprovação. Se você chegou até aqui, considere curtir esse vídeo, considere se inscrever no canal, tá? A nossa meta aqui é atingir 1000 inscritos para que a gente consiga fazer lives, transmissões ao vivo, e assim no momento próximo de sua prova, fazer aquela aula, aquela revisão que vai te levar a acertar a maioria ou todas as questões de informática. Então, clica no gostei, se inscreve no canal, tá? E comenta aqui embaixo, recomenda para aquele seu amigo ou sua amiga que vai prestar o concurso de Guarda Civil Municipal de Marituba, tá ok? Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.